Olá, estudante do estado do Paraná, bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. E eu quero cumprimentar você que está acompanhando essa aula pelo aplicativo Aula Paraná, pelo canal do YouTube e também pela televisão, pelos canais de TV aberta da sua localidade. Muito obrigado por permitir a nossa entrada aonde quer que você esteja para levar para você um pouco de conhecimento, um pouco de informação, compartilhar com você um pouquinho daquele conhecimento que nós temos. E agora na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre domínios morfoclimáticos. Então acompanha na tela ali os nossos objetivos. Revisar a definição de domínio morfoclimático, também vamos revisar os domínios morfoclimáticos brasileiros e vamos caracterizar os domínios morfoclimáticos das pradarias e dos mares de morros. Então nós vamos continuar com as nossas aulas que vem tratando dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Nós vamos rever a definição de domínio morfoclimático e vamos conhecer esses dois domínios morfoclimáticos que falei aqui, que são as pradarias e os mares de morros. Agora aqui na tela também, a definição de domínio morfoclimático, que nada mais é do que uma classificação geográfica que engloba aspectos naturais como clima, hidrografia, vegetação, relevo e solo, que predominam em uma determinada área e que estão relacionados entre si. Então, quando estamos falando dos domínios morfoclimáticos, estamos falando de uma série de elementos naturais que estão interligados entre si. E nós estamos falando de uma determinada área, de uma determinada porção do espaço geográfico que apresenta características similares. E é isso que a gente está colocando aqui na tela para você, Relação direta entre clima, relevo, vegetação e solo. São essas características em comum que vão definir um domínio morfoclimático. E no nosso país, como nós já vimos, quem foi o responsável por criar a classificação dos domínios morfoclimáticos foi o geógrafo e ambientalista Aziz Absaber. E aqui você pode ver, a imagem dele aqui. Já é falecido, mas falecido há pouco tempo. Então é algo bastante contemporâneo essa classificação. E de que forma ele criou essa classificação? Conforme você pode visualizar aqui na tela. Então nós temos o território brasileiro dividido em 6 domínios morfoclimáticos, 6 áreas que apresentam características similares de clima, relevo, vegetação, hidrografia, que apresentam aspectos na paisagem similares. E nós temos também ali no meio as áreas de transição. Observe com bastante atenção na tela que entre a área localizada, identificada com o número 1 e a área com o número 4, existe uma área em branco, uma área numa cor aqui bem próxima ao branco, que representa o quê? Uma área de transição. Por quê? A vegetação, a paisagem, ela não muda de forma abrupta, ela vai se transformando ao longo de um determinado espaço, ao longo de uma determinada distância. Então essa área onde a vegetação, o clima, o relevo começa a sofrer essa transformação é que Aziz Absaber classifica como sendo as áreas de transição. E agora, o que a gente vai ver aí na tela? Nosso quiz. Vamos lá, vamos juntos ver o que você entendeu do que nós trabalhamos até agora. Como são chamadas as áreas localizadas entre os domínios morfoclimáticos brasileiros? Vamos lá, letra A, área de passagem, letra B, área de transição ou letra C, área de conversão? O que você acha? Letra A ou letra B ou letra C? Essa tá fácil. Muito bem, o que você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Você que está em casa, você que está na hora do intervalo aí do seu trabalho, que de repente está acompanhando a Aula Paraná, o que você acha aí? Letra A, letra B ou letra C? Lá na tela a resposta para você, letra B, área de transição. Então, segundo os critérios propostos por Aziz Absaber,
As áreas de transição são aquelas que ficam entre os domínios morfoclimáticos. Agora, a gente vai conhecer mais 2 domínios morfoclimáticos que foram propostos por Aziz Absaber. O primeiro deles aqui, é o domínio morfoclimático dos mares de morros. Olha ali na tela, esse domínio estende-se por toda a faixa litorânea oriental do país, desde a região Nordeste até o estado de Santa Catarina, e é basicamente constituído pela Mata Atlântica e por algumas outras formações vegetais. Então perceba que é um domínio morfoclimático que estende-se próximo à região litorânea do território brasileiro, estendendo-se da região Nordeste do país até o sul do nosso país. Então ele tem uma grande latitude, ele se estende por áreas de grandes latitudes. Lembrando a você que latitude é a distância entre um ponto qualquer e a linha do Equador. Então, quando nós estamos falando em grandes latitudes, estamos falando em grandes distâncias entre pontos no sentido norte e sul. Voltando aqui, a gente vai ver que o domínio de mares de morros, se você olhar com bastante atenção na tela, ele está nessa cor verde clara, identificado com o número 3. Então você pode ver que ele se estende aqui da região do estado, da região nordeste do nosso país, vai se estendendo por toda a faixa litorânea, chegando até o extremo sul do nosso país, aqui mais ou menos no estado do Rio Grande do Sul, região de Porto Alegre. Então toda esta área aqui compreende o domínio de mares de morros. E observe também que ele se estende por uma área que avança um pouquinho no estado de São Paulo, conforme você pode visualizar aqui nesse detalhe que eu estou apontando para você. Então perceba que o domínio de mares de morros tem essa característica. E nós temos também o nome, a denominação de mares de morros, ela vem da onde? Ela foi atribuída em função das feições externas e aparentes das suas formas de relevo, que apresentam morros arredondados com destaque especial para a Serra do Mar. Então, quando a gente está falando desses morros arredondados, a paisagem, o relevo, ele vai apresentar suaves ondulações. Essas suaves ondulações sendo originadas em função dos processos do intemperismo, a ação da chuva, a ação do vento, que desgastaram essas formas de relevo ao longo de milhões e milhões de anos. Quando a gente olha bem de longe, até uma comparação que pode ser feita, é como se fosse a onda do mar. Então observe essas ondulações. São essas características que dão a denominação de mares de morros, que é o que você pode também visualizar nessa imagem. Observa com bastante atenção a imagem que aparece do lado direito da sua tela e visualize essas ondas, essas ondulações, todas que estão ali compondo essa paisagem. E para a gente continuar aqui, essas feições devem-se ao fato de serem um relevo muito antigo. Então, conforme eu já falei aqui anteriormente, justamente esse processo antigo de formação desse relevo é que resultou nessa formação, os processos de intemperismo, conforme já disse para você, que você pode acompanhar aqui do lado direito da sua tela. Então, visualize novamente ali essa característica da paisagem e vale o destaque que eles se formaram no período da era pré-cambriana. Então, lembrando das eras geológicas, a era pré-cambriana sendo uma das mais antigas da história geológica do nosso planeta. Nós também vamos perceber que, predominantemente, constituído por áreas de planalto, com solos de elevada profundidade, em função do longo tempo de exposição aos processos intempéricos. Ao mesmo tempo, observa-se que estes solos são muito desgastados, tendo passado por processos sucessivos de lixiviação. Perceba que os solos são férteis em função da grande exposição, da grande vida que esses solos têm. Porém, eles acabaram sendo expostos ao longo de todo esse tempo a uma série de fenômenos. Um deles é a lixiviação, que é quando a água da chuva vai lavando esses solos, vai levando esses sedimentos de uma área mais elevada para as áreas mais baixas. Então a gente vai concluir também que todo esse solo, grande parte desses nutrientes, foram levados das áreas mais altas para as áreas mais baixas.
Então, as áreas de relevo mais baixas vão apresentar solos muito mais férteis do que as áreas com relevo mais elevado, em função desse processo chamado de lixiviação. Nós também vamos perceber que a Mata Atlântica, principal domínio florestal, apresenta um substrato original bastante diversificado, em função da grande variação da latitude, que resulta em variações climáticas ao longo desse domínio. Lembra que eu falei agora há pouco das questões que estão relacionadas à definição de latitude? Olha a importância da latitude aqui, ó, porque é a latitude que vai fazer com que a Mata Atlântica seja um domínio vegetal tão diverso. Acompanha comigo aqui no mapa. Se você olhar nesse mapa que vai aparecer na sua tela, do lado direito, você vai perceber que nós temos o mapa do Brasil. Lembra que eu falei para você a localização do domínio de mares de morros, que estende-se desde a região nordeste do nosso país até a região sul do nosso país? Observe que a região nordeste aqui do nosso país está próxima à linha do Equador, fazendo com que as características climáticas de temperatura sejam muito mais elevadas do que nas áreas que estão aqui próximas ao estado do Rio Grande do Sul. Essas áreas têm uma latitude muito maior, o que vai fazer com que as condições de temperatura aqui sejam diferentes das condições de temperatura aqui. Então, o clima sendo diferente, a vegetação, que está diretamente relacionada ao clima, ela também vai apresentar características distintas. Então, é isso que é importante a gente perceber. E que, em função dessas características distintas, a Mata Atlântica apresenta uma imensa biodiversidade. Nós também vamos perceber áreas de manguezais, restingas pluviais e de planícies de encostas. Então, aqui eu trago para você, ó, as duas imagens do lado esquerdo da sua tela, a primeira, a superior, sendo da Mata Atlântica, e a segunda, que você pode visualizar do lado esquerdo da sua tela, é um mangue, é um manguezal. Manguezal é aquele tipo de vegetação que está adaptada à água com elevado teor de salinidade. Quando a gente fala em mares de morros, a gente também pode pensar em algumas localidades do nosso país. Talvez você que esteja na região de Curitiba, na região do primeiro Planalto Paranaense, próximo à Serra do Mar, talvez você consiga visualizar, porque nós estamos muito próximos desse domínio de mares de morros. Porém, você que está em áreas mais distantes no interior do estado do Paraná, em áreas mais afastadas desse domínio, talvez fique um pouco difícil para você associar ele. E é por isso que eu trouxe essa imagem que você vai ver na tela ali, ó. Você está vendo ali a imagem do Rio de Janeiro, é uma pintura que representa o Rio de Janeiro, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor. O litoral carioca, o litoral do estado do Rio de Janeiro, ele está no domínio de mares de morros. Então, a imagem que eu trago aqui para você é justamente para você perceber que o domínio dos mares de morros, por mais que você não esteja próximo aqui à capital do estado do Paraná, você ainda assim tem condições de construir uma paisagem, construir uma imagem de como é esse domínio. E aqui eu coloco aqui para você, ó, do ponto de vista da população, os mares de morros correspondem ao domínio morfoclimático brasileiro mais ocupado territorialmente, ao mesmo tempo que o espaço que sofreu mais gravemente os efeitos da ação humana. E sabe por que isso acontece? Se a gente olhar no mapa do Brasil, que você está vendo do lado direito da sua tela, o processo de ocupação territorial brasileiro se deu do litoral para o interior, em função da ocupação que se deu durante o período do período colonial, que veio na faixa litorânea. Então, você observa que essa ocupação do litoral para o interior resultou no quê? Nessa grande devastação desse domínio morfoclimático mares de morros. E agora é a sua vez. Vamos interagir aqui, vamos para o nosso quiz. Qual é o domínio morfoclimático que mais sofreu com a ocupação humana? Letra A, domínio morfoclimático da Amazônia. Letra B, o domínio morfoclimático da Caatinga. Ou letra C, o domínio morfoclimático dos mares de morros. O que você acha? Letra A, letra B ou letra C?
Muito bem, você que está acompanhando a nossa aula, o que você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Você que é estudante, você que já não é mais estudante do ensino médio, você que está acompanhando essa aula, o que você indicou? Só antes de eu te dar a resposta, não esqueça de validar a sua presença no Google Classroom por meio da atividade obrigatória. Então, registre sua presença, valide a sua participação nessa aula e interaja com o seu professor ou professora. E agora sim, qual é a resposta que você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Lá na tela para você a resposta, letra C, domínio morfoclimático dos mares de morros. Esse é o domínio morfoclimático que mais sofreu com a ocupação humana. Haja vista que o processo de colonização do território brasileiro se deu do litoral para o interior. Agora nós vamos conhecer um outro domínio morfoclimático. Esse outro domínio morfoclimático é o domínio morfoclimático das pradarias. E se a gente observar que ele está localizado no extremo sul do país, ele é um dos únicos domínios presentes na parte mais fria do Brasil, juntamente com o domínio morfoclimático das araucárias, que não está na zona intertropical, e sim na zona temperada sul. Quando a gente fala em zona temperada, é importante a gente ter bem claro que, ao longo dos 365 dias de um ano, nas zonas temperadas, nós vamos encontrar variações de temperatura. E nós vamos encontrar momentos com temperaturas e condições bastante quentes, nós vamos encontrar momentos com temperaturas, com condições climáticas frias, e nós vamos perceber áreas de transição entre as temperaturas quentes e as temperaturas frias. E novamente, transição entre as temperaturas frias e as temperaturas quentes. Então nós temos as estações do ano ocorrendo nessa faixa. E é importante a gente perceber que outono, inverno, verão e primavera vão influenciar diretamente na composição da paisagem. Então, por isso é muito importante a gente entender a influência do clima na constituição desse domínio morfoclimático. E a gente vai perceber que aí no mapa, a localização dele, ele está localizado aqui, ó, onde você pode visualizar com o número 6 na tela. Observe ali que o domínio das pradarias está no extremo sul e ele faz divisa inclusive com outros países, Uruguai e Argentina. Mas a gente já vai falar sobre isso. Aqui, ó, seu nome está ligado aos prados, que são campos de plantas herbáceas e gramíneas com vegetação rasteira e muito utilizada para a pastagem de animais. E é por isso que você observa do lado esquerdo da sua tela essa imagem que traz ali o gado, que está pastando, está se alimentando dessa vegetação rasteira. As condições naturais das pradarias, elas favorecem muito a pecuária. Haja vista que as gramíneas, as herbáceas, essas vegetações de pequeno porte, elas servem como alimento natural para o gado. Então não há necessidade do plantio do pasto. A própria condição natural da paisagem já favorece a prática da pecuária. Nós também vamos perceber que, especialmente no Brasil, ele é conhecido como Pampas ou Pampas Gaúchos, ou Campanha, ou ainda Campanha Gaúcha. Então, são denominações que são atribuídas às pradarias. Em outras partes do planeta, áreas que apresentam características físicas parecidas vão receber outras denominações, conforme nós já vimos aqui em outras aulas. Agora, voltando aqui, ó, nós vamos perceber que o domínio das pradarias ocorre principalmente nas áreas de relevo com menor altitude. E eu trouxe para você esse mapa que mostra para você por meio de cores a formação do relevo. Então vamos olhar aqui com bastante atenção. Este mapa, se você acompanhar aqui, ele apresenta uma legenda de cores. E essa legenda de cores vai das cores frias para as cores quentes. À medida com que nós temos a variação das cores, que nós temos um aquecimento das cores, nós estamos saindo das áreas verde, indo para as áreas em amarelo e em vermelho e em marrom, nós temos uma elevação da altitude. Então observe que a região onde nós temos as pradarias, a Campanha Gaúcha, os Pampas, ela está localizada nessa área em tom de verde escuro com verde claro. Essa é a região que nós temos a localização dos Pampas Gaúchos. Então são áreas que apresentam uma altitude em relação ao nível do mar bastante baixa.
E volto a destacar para você a importância da cartografia. Perceba que a partir da leitura do mapa nós conseguimos definir como é a característica do relevo de uma determinada localidade. Então nós também, quando olhamos para esse mesmo mapa, é possível a gente identificar características do relevo de todo o país apenas com a interpretação deste mapa. Agora a gente volta aqui a falar das pradarias. Então, áreas de menor altitude. Nós vamos perceber que o domínio das pradarias não se encontra restrito ao Brasil, mas também estende-se a países vizinhos, como eu já disse anteriormente, Argentina e Uruguai. E este mapa aqui é justamente para você verificar, ó, território da Argentina, território do Uruguai, Argentina na cor laranja, o Uruguai na cor amarela, Brasil na cor verde. A região das pradarias, conforme a gente já identificou nos outros mapas, e a localização em relação aos demais países vizinhos aqui do Brasil. Então, é um domínio morfoclimático que se estende, vai além das fronteiras do nosso país. Nós vamos perceber que ele apresenta clima temperado, com invernos frios e verões amenos, que são aquelas características do clima que eu já falei anteriormente. Agora, presta atenção no próximo parágrafo que eu vou ler para você, lá na tela. Vale destacar que, como o Brasil é um país localizado na sua grande maioria na zona térmica intertropical, este clima é considerado frio ao ser comparado pelos brasileiros com os demais tipos climáticos existentes no Brasil. Essa informação é muito importante, porque muitas vezes as pessoas falam, porque o clima é frio. Se a gente pegar dentro das definições geográficas, localidades de clima frio apresentam características distintas de localidades que apresentam o clima temperado. Mas popularmente, no senso comum, haja vista as condições climáticas do nosso país, as pessoas, ao se referirem às regiões sul do nosso país, elas acabam dizendo que o clima ele é frio. Por quê? Comparado com outras localidades do nosso país, com as regiões norte, nordeste e centro-oeste. O clima vai se tornando mais ameno, as condições climáticas vão alterando em função do aumento da latitude. Olha a latitude aí de novo, ó. Perceba a importância da latitude na vida das pessoas e na construção das paisagens. E agora aqui, ó, o que acontece nas pradarias? Desenvolvem-se práticas como a pecuária extensiva, a agricultura de soja e do trigo. O pisoteio constante do gado e a prática da monocultura têm levado à compactação e à redução da fertilidade do solo, gerando áreas desertificadas. Então nós temos o processo de desertificação ocorrendo em função do pisoteio constante dessas áreas, do manejo inadequado dos solos. Então o uso inadequado do solo, o uso inadequado dessas regiões, sem o manejo adequado, vem resultando na desertificação. E agora, para a gente ir caminhando na nossa aula, o nosso quiz. Para você na tela, olha lá, ó. Marque a alternativa que responde a uma das características das pradarias. Letra A, vegetação de pequeno porte composta por herbáceas e gramíneas, vegetação adaptada aos longos períodos de seca e elevadas temperaturas, florestas densas com grande biodiversidade. Então, o que você acha? A, B ou C? Muito bem. O que você acha? A, B ou C? Vamos lá na tela a nossa resposta. Letra A. Vegetação de pequeno porte composta por herbáceas e gramíneas.
Então, nessa nossa aula de hoje, nós fizemos uma revisão sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros e conhecemos um pouco mais sobre as pradarias e sobre o domínio morfoclimático dos mares de morros. Muito obrigado a você, estudante, que tem acompanhado as nossas aulas, e a você que não é mais estudante e tem permitido a nossa entrada na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Nosso muito obrigado e até a próxima aula.